Gente, pode continuar mandando pergunta, tá? Vou trazer mais uma agora, Paula. Na verdade é um comentário, mas eu acho que vale também, né, o olhar da religião divina sobre essa questão. A pessoa pontuou assim: pressão estética atinge bem forte também as pessoas com deficiência, porque além do padrão, entre aspas, de beleza, a gente também não está no padrão do corpo físico, aspas, normal. Então, qual o olhar da religião divina sobre essa relação, né? Que eu acho que já está colocada aqui no comentário da pessoa do corpo com deficiência versus um corpo normal. Nossa, muito obrigada você que compartilhou conosco, né, sua vivência, o seu sentimento, e eu acho que essa é uma coisa muito importante, né, da gente perceber, de como a nossa sociedade faz as pessoas com deficiência se sentirem inadequadas, né, fora do que é essa normalidade, né. Do ponto de vista espiritual, essa noção, deficiência versus normalidade, não faz o menor sentido. Inclusive porque a própria ideia de uma normalidade, de um padrão... O que é o normal? Primeiro tem que descartar Deus. Porque assim, Deus nos faz em diversidade tão absurda que não dá pra saber o que é o normal. Qual seria o certo se todo mundo qual foi é criado o corpo por Deus? Normal. Se todos os corpos são diferentes, se todos os corpos têm pequenas e inúmeras variações entre si, né? E é tão importante a gente entender isso e discutir essa normalidade, porque o que muitas vezes está acontecendo com um raciocínio como esse, do tipo, a pessoa com deficiência não tem um corpo normal, tal, é um julgamento moral, né? É um julgamento sobre, inclusive, por que a pessoa está nessa condição. Acho que nós que nos consideramos religiosos, especialmente nós que somos espiritualistas, né, que compreendemos a eternidade da vida, nós que somos reencarnacionistas e admitimos a lei universal da reencarnação como uma expressão concreta da justiça divina, a gente tem que se vigiar mais nesse sentido. Porque muitas vezes a gente quer medir o motivo pelo qual a pessoa tem essa ou aquela característica física. E isso tá colocado, tá denunciado, inclusive no Evangelho de Jesus, né? Na passagem A Cura do Cego de Nascença, quando tá colocado ali aquela situação, as pessoas no entorno ficam perguntando para Jesus: quem pecou? Ah, mas quem pecou? Foi ele? Foram os pais dele? E como se essa fosse a única possibilidade, né? Porque o nosso olhar, que é muito vingativo ainda, só entende essa possibilidade de uma razão, de uma pessoa nascer diferente. E Jesus vai responder que ninguém pecou para que aquilo acontecesse, mas que aquela pessoa nasceu daquela forma para testemunhar o poder de Deus. E eu fico pensando o quanto é importante a gente revisar o nosso olhar sobre isso. Eu lembro de uma vez ter ouvido numa cruzada do Novo Mandamento de Jesus uma explicação sobre essa questão das quantas curas, né, que a gente vai ver relatos no Evangelho de curas de pessoas com deficiência, de que Jesus curava aquelas pessoas não porque elas estavam erradas ou porque elas fossem inadequadas e precisavam ser curadas, mas porque aquela sociedade não tinha condições, porque essa sociedade sim estava enferma e essa precisava de cura, não conseguia incluir aquelas pessoas. Então a única forma de que essa pessoa realmente fosse aceita e vivesse com plenitude, com todas as suas capacidades, era daquela forma, mas o nosso olhar sobre isso precisa ser diferente, né? Sim, o irmão Paiva, inclusive aqui, no terceiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, na página 335, ele fala sobre isso. Ele diz assim, alguns ainda ignoram, olha como ele está fundamentado nessa passagem bíblica, inclusive. Alguns ainda ignoram que, para o espírito, por mais absurdo e incrível que lhes possa parecer, muitas vezes este decide retornar com deficiências, a fim de cumprir destacado papel missionário no seio da sociedade. Vejam os exemplos da escritora Helen Keller e da educadora Anne Sullivan. Vou só fazer uma pausa aqui na leitura do irmão Paiva, porque quando ele traz essas duas mulheres, inclusive, como referência, olha o que ele está ensinando pra gente. A Helen Keller, que é essa menina que com 18 meses tem uma condição física que faz com que ela fique cega e surda, né, e pareça muda por muito tempo, embora ela vá falar, né, de muitas formas, mas inclusive pela oralidade, pela voz, esse processo que a Helen Keller viveu é um processo que era condenatório. Ela estava condenada à margem da sociedade. As pessoas olhavam para ela e imaginavam que ela era um animal, uma pessoa, um animal, né? Não no sentido dos animaizinhos, assim, mas de ser uma pessoa incapaz de exercer a razão, por exemplo. Porém, o espírito dela é
tão expressivo, né? A história de vida dela demonstra a grandeza do seu espírito de uma forma tão retumbante, né? Que ela vai se tornar, e claro, com o apoio da Anne Sullivan, né, da sua educadora, que inclusive também era uma pessoa com deficiência, ela foi cega, passou por uma série de tratamentos e tal, tinha uma visão baixa, né? Mas o que a gente vai descobrir com a Helen Keller é que aqueles bloqueios aparentes daquela sociedade não eram suficientes para calar a grandeza do seu espírito. Então, ela vai abstrair a noção da linguagem, por exemplo, né? A ideia de que existem códigos para a gente interagir, para a gente se comunicar. Né? É uma pessoa que nunca viu essas referências, que nunca ouviu essas referências e que vai se comunicar com tanta grandeza. Né? Ela, inclusive, vai se formar na universidade, vai estudar numa das sessões femininas de Harvard, né? Vai ser uma grande ativista dos direitos humanos, meu pai vai dizendo, uma grande escritora. Tudo isso que ela passou, quando a gente olha para essa pessoa que viveu com tantas discriminações e que teve tantos nãos, né, impostos, isso é um recado tão importante para nós a respeito da urgência da inclusão, né, e da necessidade de não admitirmos nenhum padrão como o normal, né, porque a força de um espírito dessa envergadura é a força que faz a gente revisar o tratamento dado a milhões de pessoas hoje. Então, quando você pensa, o que é melhor para um espírito nessa sua encarnação? Depende. Porque depende da missão que aquele espírito tem nesta vida. Para o que a Helen Keller precisava nos ensinar, né? Então ela é uma mulher estadunidense que viveu há décadas, né? Ela precisava ensinar a Paula Sueli, que é uma pessoa que vive agora, no século XXI, no Brasil. Mas como é que eu ia conhecer essa pessoa, né? Com todas aquelas lições? Com esse exemplo retumbante, né? Então, para o tipo de ensinamento que ela era responsável por trazer ao mundo, aquela era a condição ideal. Então, a gente precisa abandonar a noção de normalidade, né? E entender que Deus nos concederá sempre, do ponto de vista do corpo, que a gente vai viver aqui na Terra, as condições ideais para o aprendizado de cada encarnação. Na sequência do texto, o irmão Paiva fala que existem também circunstâncias que são de resgate físico. Resgate moral, resgate espiritual. Ele diz, além do mais, esse cenário também pode configurar uma prova com o objetivo de livrar-se de desvios do passado e surgirem luminosos como espíritos libertos. Erros não apenas referentes ao ser reencarnante, mas também aos pais, que por isso no mundo espiritual prometeram dar ao necessitado de vencer as provações a oportunidade de voltar à carne. E nesse esclarecimento, ele faz isso o tempo todo na sua obra, meu pai nos ajuda a entender uma coisa muito importante, que não é a deficiência em si que é o resgate, né? Porque existem muitas pessoas que não têm nenhuma deficiência e que têm resgates morais, espirituais tremendos. E a gente perde muito tempo, e aí a gente precisa vestir a carapuça, nós religiosos, né, espiritualistas, reencarnacionistas, a gente precisa vestir primeiro a carapuça, porque assim, a gente vai discutir por que uma pessoa nasceu com um olho azul. O que será? O que será que ela fez na última encarnação, Isabela? Quer dizer, não, primeiro porque isso não faz o menor sentido, e depois porque a gente nunca vai saber essa resposta. Ela não tem nenhuma relevância. Se isso tivesse alguma importância, a gente se lembraria dos motivos pelos quais a gente nasceu na família que a gente nasceu, a gente tem, né, essa ou aquela característica física, então acho que esse é um ponto muito importante. Primeiro, abolir essa noção de normalidade, né? Porque não existe padrão, não existe referência, nós somos todos diversos. E depois entender que a presença ou não de deficiência não é o sinalizador, né, de resgate, porque existem pessoas, todos nós temos resgates espirituais, todos nós temos provações, nem todos temos deficiências. Agora, uma coisa é certa, a nossa sociedade precisa se curar do preconceito, do capacitismo, dessa noção absurda que coloca as pessoas com esse sentimento, né, de inadequação constante. Né? E isso vale tanto para a questão das pessoas com deficiência, quanto para outras razões que socialmente servem para a marginalização de pessoas. Sim. Então, a gente tem a marginalização de pessoas por conta da cor da pele, isso, por conta do gênero, por conta da orientação sexual, por uma Sim. série de questões, isso. e que muitas vezes a gente reproduz essa lógica muito limitada que a gente tem sobre a reencarnação como um mecanismo de punição, e não como uma oportunidade para testemunhar o poder de Deus, porque no fim é essa a missão de todo mundo, né? Sim, que Deus é esse que nos pune nos fazendo renascer no mundo.
Quer dizer, isso não faz o menor sentido, porque Deus, para ser Deus, precisa ser perfeito, para ser perfeito não pode ser um tirano, um vingador, né? E quando a gente percebe, graças a Jesus, inclusive, né, que vai nos revelar Deus de amor, Deus como amor, João anota lá na primeira epístola, então Deus como oportunidade, Deus como renovação da esperança, Deus como chances para nos desenvolvermos e para aprendermos a viver como irmãos. Aí faz inclusive mais sentido para a gente a própria diversidade que Deus imprimiu em tudo que Ele fez, em tudo que Ele faz. Essa diversidade, ela precisa nos provocar. Quer dizer, ela está em todas as coisas e em todos os seres. E a gente ainda tem coragem de usar a diversidade como arma, como fundamento para atacar quem quer que seja, né? E esse ponto da reencarnação, ele é muito sério, inclusive, por quê? E é por isso que a gente procura olhar sempre a lei universal da reencarnação à luz da lei do amor, que é a lei das leis, para entender que a reencarnação é uma oportunidade de aprendermos a amar. Se nós não nos lembrarmos disso, a gente vai perder a nossa vida julgando, condenando, classificando. Eles são salvos, hein? Esses daqui. E até falando grandes bobagens. Ó, na próxima vida você volta sem isso, volta sem aquilo. A gente não sabe qual é o destino da pessoa, né? E como ela vai viver ou como a gente vai viver. E para nós esse é o ponto comum. Inclusive, o mais relevante, o irmão Pablo já nos disse muitas vezes, do que acreditar ou não na lei universal da reencarnação, é a gente aprender a cumprir a lei do amor. E a lei do amor é a lei do acolhimento, da inclusão, do não julgamento e do respeito à sagrada criatura humana.